Boa tarde a todos, então. Em nome da Contat Medical, eu gostaria de agradecer primeiro a presença de todos vocês aqui hoje. Para a gente da empresa Contat é uma honra e um prazer ser parceiros da SBSEC na realização desse evento, porque é uma das prioridades da Contat, os programas de educação continuada. Então, esse tipo de evento é um prazer para a gente fazer parte, tá? E que a gente possa fazer essa parceria ainda por mais outras ocasiões, ok? Então, dando seguimento ao nosso cronograma, eu vou começar a aula agora sobre os aspectos ligados à infusão do custodiol em cardioplegia, o uso do custodiol como cardioplegia. Atualmente, a Contat é o único importador e distribuidor do custodiol no Brasil. A Contat Medical, aqui, a sede onde nós estamos, já tem 35 anos de atuação no mercado na área do segmento de material médico hospitalar. Nós temos a nossa sede aqui em Porto Alegre, mas também nós temos vendedores distribuídos em pontos-chave de todo o território nacional, em algumas capitais, e esses vendedores conseguem, então, dar um atendimento de qualidade em todo o território brasileiro. A Contat, como uma importadora, ela possui parcerias internacionais em alguns países, como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Holanda e Noruega. Os fabricantes que se situam nesses países, eles produzem alguns produtos que atualmente nós importamos e distribuímos e que eu vou citar de forma breve para vocês, já que o foco hoje aqui, de fato, é o custodiol. O primeiro deles é a empresa Organ Assist, que produz um equipamento chamado Liver Assist, que é uma máquina para perfusão hepática. Essa máquina ela tem por finalidade aumentar o número de órgãos viáveis a transplante, então ela melhora a qualidade dos enxertos de fígado para os transplantes. A empresa Medical, ela produz um kit, um sistema para transporte de órgãos em transplante, então são embalagens específicas para o transporte de órgãos destinados para os transplantes. Nós temos um terceiro produto voltado para a cirurgia cardíaca, que se chama Hemobag. O Hemobag ele foi desenvolvido por um perfusionista para perfusionistas. Ele tem o objetivo de padronizar o método de devolução do sangue residual do circuito de extracorpóreo. E o mais novo parceiro da Contat, que é a empresa CytoSorbents, uma empresa americana, que produz o dispositivo chamado CytoSorb, que é um filtro de adsorção. Ele é um filtro destinado à remoção de interleucinas, mediadores inflamatórios em geral, algumas medicações e toxinas. Ele pode ser incorporado ao circuito de extracorpórea, ao circuito de ECMO, máquinas de hemodiálise e mais algumas outras aplicações que ainda estão sendo avaliadas. Então, chegamos ao objetivo desta aula, que é o custodiol. O custodiol, ele trata-se de uma cardioplegia de longa duração e de alta performance. Longa duração, porque ele exige apenas uma infusão para um período de até 180 minutos de preservação, e é voltado para aqueles casos de maior gravidade. O foco de uso do custodiol hoje é cirurgia longa, cirurgias mais complexas, com tempo de isquemia maior, pacientes mais doentes, um miocárdio mais comprometido. O custodiol ele é produzido na Alemanha, na empresa Dr. Franz Keller Chemie, desde a década de 70, então já temos aí mais de 40 anos de tradição e de história com o uso do custodiol. Atualmente, a fábrica ela produz cerca de 6 mil litros dia, que são distribuídos para 92 países no mundo hoje, onde se utiliza o custodiol. Muitas pessoas não sabem, mas o custodiol, além de uma solução cardioplégica para adultos e crianças, ele também é uma solução de preservação de órgãos. Então, o custodiol, em muitos hospitais, ele é utilizado para preservar órgãos abdominais destinados ao transplante. Transplante de fígado, rins, pâncreas, intestino. Recentemente tivemos um relato de um transplante de útero, também onde foi utilizado o custodiol, e com sucesso.
Características principais desse produto. Primeiro, o custodiol é uma solução tempo-dependente, diferentemente de todas as outras soluções disponíveis no mercado. O custodiol tem como característica o tempo para que ele faça o efeito desejado. Segundo, ele é pronto uso, ou seja, não é necessário a adição de nenhum tipo de componente ou manipulação desse produto anteriormente ou previamente ao uso. Ele é uma substância, uma solução 100% cristalóide, de caráter intracelular e hipercalêmica. Intracelular porque ele possui uma concentração baixíssima de sódio e hipocalêmica porque ele também tem uma concentração muito baixa de potássio. Portanto, ele não utiliza o potássio como um agente indutor de assistolia. E é uma solução de caráter infusão única, porque com apenas uma infusão inicial é possível, então, a indução da assistolia por até 180 minutos. O nosso mecanismo de parada, ele não se baseia no potássio, ele se baseia no sódio. Então, diferentemente de todas as outras soluções cardioplégicas, o custodiol se baseia no equilíbrio das concentrações intra- e extracelulares de sódio, igualando as concentrações deste íon na célula. Então, ocorre uma ausência de despolarização. A célula vai, então, parar num estado hiperpolarizado ou polarizado da membrana, que sabidamente é um estágio com menor consumo de energia, onde o músculo cardíaco fica mais flácido, mais relaxado, e então se trata de uma parada química menos agressiva ao miocárdio. Na sequência, nós temos aqui um vídeo ilustrativo do porquê que se precisa esperar o tempo mínimo de 6 minutos de infusão num paciente adulto ou 4 minutos que seja num paciente neonato ou pediátrico. Como eu disse no início da apresentação, o custodiol ele é uma solução tempo-dependente. Então, muito mais do que a dose, o que de fato interessa, o que de fato é primordial para o uso do custodiol e para a sua eficácia, é o respeito ao tempo mínimo de infusão, para que essa solução consiga perfundir de forma homogênea todo o miocárdio e fazer essa troca, ou esse equilíbrio entre as concentrações intra- e extracelulares do sódio. Eu peço a atenção de vocês aqui para o canto direito da tela, onde vai aparecer um cronômetro, e para esse quadrante aqui do meio, aqui simboliza o volume, o meio intravaso, ou seja, a coronária sendo perfundida pelo custodiol, o meio extracelular e aqui o meio intracelular. Observem esses quadrantes de cronômetro, para que vocês entendam. Observem então, pessoal, a solução aqui, o sangue. Começa a entrar o custodiol, a perfusão com custodiol e o cronômetro marcando o tempo de infusão. Gradativamente, o custodiol vai sendo introduzido no volume, nas coronárias. O meio extracelular vai começando a ter o seu teor de sódio, diminuído. Aqui vai baixando. E aqui no meio intracelular, quantidade de 15 milimolar de sódio, que vai tentar, na verdade, a infusão com custodiol vai tentar igualar essa concentração de sódio do meio extra com esta do meio intra. Aqui aparece ainda o miócito, né? Eles tentam simular aqui uma contração cardíaca, né? Ou seja, ainda tem batimentos. Conforme a solução vai entrando, o volume de sódio vai baixando gradativamente. Já temos aqui 4 minutos de infusão. Nesse vídeo especificamente, eles ilustraram com 7 minutos, mas com 6 minutos esse equilíbrio já é atingido. Então vocês notem aqui que a célula, no caso o coração, já para de bater, mas a perfusão ela ainda continua acontecendo, e aqui se atinge o equilíbrio entre as concentrações intra e extra de sódio, e temos então a parada, a sistolia. Vocês conseguem entender então o porquê do tempo agora? A fórmula do custodiol é uma fórmula que é aberta para todos, né? Então assim, não tem nenhum componente aqui
secreto na fórmula, nenhum componente que seja tóxico ou estranho à fisiologia humana, com exceção do manitol, que é um componente inerte que vai ser metabolizado no nível renal e excretado através da diurese. Nós temos então aqui 15 milimolar de sódio, 9 de potássio, nós temos aqui traços de cálcio que na nossa formulação servem para que se evite principalmente o paradoxo do cálcio. Utilizar uma solução cardioplégica que não tem absolutamente nenhum cálcio, a partir do momento em que esse cálcio é removido com a introdução de uma solução cardioplégica livre de cálcio, e no momento da reperfusão, quando o sangue volta a reperfundir todo o miocárdio, e o cálcio volta para dentro desse músculo cardíaco, a tendência é que o cálcio entre de forma muito abrupta na célula, e isso cause morte celular ou lesão celular. Então, a presença do cálcio nesse sentido é uma concentração muito baixa, mas é o suficiente para evitar esse tipo de dano celular. Temos então aqui a histidina, que é um dos componentes-chave do custodiol. Nós usamos a histidina como um tampão. A grande parte das cardioplegias utiliza o bicarbonato como um tampão, mas se sabe, através de estudos, que a histidina seria um tampão mais potente e que consegue preservar, assim, a viabilidade e manter o pH em níveis fisiológicos por um tempo muito mais prolongado, por isso uma única infusão para 3 horas de proteção. As vantagens, ou a vantagem principal de sermos uma solução intracelular, de termos baixa concentração de sódio, ela diz respeito ao espaço osmótico disponível. Nessa ilustração, que foi retirada do material do Dr. Klaus-Jürgen Preuss, que é um speaker do custodiol ao redor do mundo, é muito fácil de enxergar que uma solução que tenha baixo teor de sódio, com uma osmolaridade em torno de 300 miliosmolar, ela tem um espaço disponível para a adição de um tampão mais concentrado, muito maior do que uma solução que tem uma concentração alta de sódio. O custodiol é uma solução com baixíssimo sódio, então nesse espaço aqui é possível adicionar um tampão altamente concentrado e que consegue fornecer então a proteção para aqueles casos mais longos, mais difíceis, que precisam de um reforço ou de uma cardioplegia com uma performance melhor. Então, o nosso mecanismo de proteção, de preservação do miocárdio, ele é baseado na hipotermia e na sistolia por hiperpolarização. Hipotermia porque o custodiol ele é infundido a uma temperatura entre 4 e 8 graus. Utilizamos, então, o tampão histidina, que é um tampão altamente concentrado. Utilizamos o manitol e a baixa concentração de sódio como agentes de prevenção contra o edema. Então, nós não precisamos utilizar nenhum tipo de coloide na fórmula, nenhum tipo de gelatina, porque o manitol aliado à baixa concentração de sódio vão evitar a ocorrência de edema celular. Temos o triptofano, que é um agente de proteção das membranas celulares frente ao período isquêmico. O alfa-cetoglutarato é um agente que serve como substrato energético. Aqueles que se lembram ou que já viram o ciclo de Krebs sabem que o alfa-cetoglutarato é um precursor energético que faz parte do ciclo. Então, fornecendo o alfa-cetoglutarato ao invés do que mais comumente se oferece, que é a glicose, nós conseguimos fornecer energia para a célula de forma muito mais facilitada, através de menos reações metabólicas para a obtenção de ATP. Então, vamos agora àquilo que mais interessa para vocês que são os perfusionistas, que vão manipular essa solução, seja num transplante, seja numa cardíaca adulta ou pediátrica. Primeiro, tenham em mente que o custodiol é uma solução tempo-dependente, como eu já falei 2 vezes, pelo menos, nessa apresentação. E segundo, o custodiol não requer pressões elevadas de infusão. Como perfusionista, eu também já passei por várias situações que vocês devem passar todos os dias. O cirurgião, via de regra, gosta de pressão na infusão da cardioplegia, principalmente na raiz da aorta.
A razão primeira é que eles querem garantir que a válvula aórtica vai ser armada e que esse volume da cardioplegia não vai extravasar para dentro do ventrículo esquerdo e causar uma distensão. Então, eles gostam de ver que a aorta está bem cheia, que tem pressão de cardioplegia. Isso é uma questão cultural, isso vem já de muito tempo, da cultura de que tem cardioplegias um pouco mais viscosas, cardioplegias que levam sangue. A viscosidade, sim, é um pouco mais alta, e talvez em determinados vasos de menor calibre, ela não chegue e não consiga fazer a perfusão de forma adequada. No entanto, o custodiol ele tem uma viscosidade semelhante à água. Então, se chega sangue lá, o custodiol vai chegar também. Não é necessário empregar altas pressões de perfusão. Então, se o cirurgião preferir utilizar uma pressão mais alta, ok, vocês podem usar, mas não é necessário. Tá bem? Então, primeiro, para um paciente adulto, o tempo mínimo de infusão é 6 minutos. Normalmente, a infusão leva em torno de 6 a 8. Nada impede que essa infusão leve 10 minutos, 9, 10 minutos. Isso vai depender do sítio de infusão, isso vai depender do volume que vocês estão infundindo. Então, isso pode ter uma variação. Mas a gente pede que o tempo mínimo de 6 minutos seja sempre respeitado pelas razões que eu já apresentei anteriormente. O volume de infusão para um paciente adulto, nós notamos que existe uma certa confusão, as pessoas memorizam muito 20 ml por quilo. Sim, são 20 ml por quilo, mas o volume mínimo de 1.500 ml ele precisa ser respeitado. Por quê? Menos do que isso, é muito difícil que vocês consigam manter ali uma pressão mínima necessária para a infusão, um fluxo mínimo de infusão, pelo tempo mínimo de 6 minutos. Então, utilizando um volume menor, talvez vocês não consigam fazer essa infusão no tempo mínimo de 6 minutos. A solução vai acabar antes do que o tempo. Então, para um paciente adulto, o volume mínimo de segurança são 1.500 ml, ou seja, 1,5 litro. E aqui o máximo nós estabelecemos 2.000 ml. Não significa que esse volume não possa ser extrapolado. 2.000 ml é o suficiente para perfundir um coração, por maior que ele seja, pelo tempo necessário de 3 horas ou 4 horas, se for necessário alguma reinfusão adicional. Mas no caso, supondo-se que a cirurgia tenha se encerrado, alguma coisa acontece no campo, é necessário parar novamente o coração, vocês não terão nenhum tipo de problema se reinfundirem novamente custodiol, ou seja, se passar então dos 2.000 ml, tá? Então não existe nenhum tipo de efeito tóxico ou danoso ao paciente por usar mais do que 2 ml. O que a gente estabelece aqui é que não é necessário para proteção ultrapassar os 2.000 ml no paciente. Temperatura, então, em torno de 4 e 8 graus é o ideal. As pressões elas podem ser reduzidas, como eu já falei, em função da viscosidade mais baixa. Mas, volto a dizer, caso seja da vontade do cirurgião e ele se sinta mais seguro utilizando uma pressão um pouco mais alta, ok, não tem problema também, tá? Pode ser feito dessa forma. Pressões sugeridas, então aqui sugeridas, né? A gente sugere essas pressões. A gente sabe que cada equipe tem a sua rotina, tem as suas preferências, e nós evitamos ao máximo interferir ou engessar o nosso protocolo, interferir demais na rotina de cada serviço. Então aqui nós sugerimos que na aorta seja aplicada uma pressão de até 120 milímetros de mercúrio, isso é o suficiente. Nos ósseos das coronárias um pouco menos, em torno de 80 milímetros. E no seio coronariano, como todos vocês, como perfusionistas, já sabem, nós devemos sempre respeitar um máximo de 30 milímetros de mercúrio, evitando qualquer tipo de dano, como uma dissecção desse seio coronariano. Com o custodiol, assim como as outras cardioplegias, é a mesma coisa, tá? Para crianças, então, nós temos aqui um tempo mínimo de 4 a 6 minutos, isso é o suficiente para um miocárdio infantil. A temperatura entre 4 e 8 graus, não difere. E a tabela dos volumes. Na Alemanha, via de regra, por ser uma solução bastante antiga, os cirurgiões já têm bastante tranquilidade, né, e confiança nesse produto, eles costumam não se apegar muito ao volume ou à dose. Eles vão fazendo a infusão do custodiol e vão aspirando o seio coronariano
né? Ou seja, esse volume não é incorporado ao circuito de extracorpórea, então não existe esse medo, esse receio com relação a uma hemodiluição excessiva. Aqui no Brasil, nós ainda trabalhamos muito voltados para o cálculo da dose, o cálculo do volume. Então, nós solicitamos ao fabricante que nos elaborasse uma tabela para que ficasse mais fácil dos perfusionistas calcularem, então, um volume seguro para um paciente pediátrico. E chegou-se a essa tabela aqui, que está nos materiais que nós fornecemos para vocês. Então, são 50 ml por quilo para um paciente até 1 mês de idade, 30 ml por quilo para um paciente entre 2 meses e 1 ano, e 20 ml por quilo para aqueles pacientinhos já com mais de 1 ano de idade. Da mesma forma, o respeito às pressões e a aplicação de pressão mais reduzida também é recomendável. Então, na raiz da aorta, em torno de 80 milímetros, e nos ossos das coronárias, ali entre 30 e 40 milímetros de mercúrio já é o suficiente. A observação principal aqui fica por conta da aspiração do seio coronariano. Então, com o custodiol, isso sempre deve ser feito, porque trata-se de uma cardioplegia 100% cristalóide. A gente sabe que cada ml num bebê muito pequeno faz toda a diferença. Então, a recomendação é sempre aspirar o seio coronariano. Para um transplante adulto, alguns itens aqui vão acabar mudando. Primeiro que o tempo de infusão ele é aumentado para aproximadamente 10, 12 minutos, já que a situação fisiológica é diferente, né? O volume também aumenta, são 3 litros para infusão do coração, 2 litros sugeridos in situ, ou seja, o coração ainda dentro da cavidade, e 1 litro ex situ, ou seja, já no backtable, na bancada após a remoção. E depois mais 1 litro para transporte. No total, são 4 litros. Alguns serviços utilizam esse 1 litro aqui, que é para perfusão ex situ, já utilizam para transporte. Porque no momento que ele é infundido no coração, ele vai acabar extravasando dentro de um recipiente, e esse mesmo 1 litro, por uma questão de economia mesmo, ele já é utilizado para transportar o órgão, então pode ser reduzido para 3 litros. A temperatura é inferior a 5 graus, então ele já é mais gelado, e a pressão, então, raiz de aorta em torno de 120 milímetros. Para um transplante pediátrico, tempo de 8 a 10 minutos, um volume de 50 ml por quilo, mais 500 ml ex situ, ou seja, em bancada, e mais 500 ml para transporte, temperatura inferior a 5 graus e pressão de até 80 milímetros na aorta. É claro que aqui, quando nós falamos em pediátrico, eu posso estar falando de um bebê, mas eu posso estar falando de uma criança de 10 anos. E aí vai entrar o bom senso do cirurgião e do perfusionista que estiverem atendendo esse caso. Porque talvez, então, 500 ml para um transporte não seja suficiente, é preciso usar um pouco mais, mas tenham em mente que o tempo ideal é esse e a temperatura inferior a 5 graus. As formas de infusão do custodiol, isso nos questionam muito. Se muda, se com o custodiol eu tenho que usar circuito de cardioplegia, se eu posso usar um equipo. Pessoal, isso fica a critério da equipe. Então, cada equipe tem a sua rotina padronizada. O que a gente sugere aqui são algumas formas possíveis, né, e que aí cada serviço vai ver aquilo que se aplica melhor aos seus recursos ou à sua forma de trabalhar. Como perfusionista, eu sempre preferi usar uma bomba de rolete e um circuito de cardioplegia. Eu recomendo dessa forma porque eu me sinto mais segura, sim, eu acho que o controle do tempo de infusão, do volume de infusão por minuto e pressão é melhor. Mas existem vários serviços que utilizam a infusão gravitacional, utilizando apenas um equipo para fazer. Eles fazem isso, já faziam isso com a sua cardioplegia de rotina e fazem isso com o custodiol e também funciona. Então, não é um problema não ter o circuito de cardioplegia. O ideal seria, então, o circuito da cardioplegia ou um equipo com aproximadamente 3,16 polegadas de diâmetro interno. A gente sabe que isso não é muito comum de encontrar no Brasil. Então, o que os perfusionistas acabam fazendo no Brasil? Que aqui nós damos jeito para tudo. Então, não temos um equipo com o diâmetro apropriado, se usa, então, um equipo macrogotas, um equipo normal, ou um equipo de sangue, com uma bolsa pressurizadora, ou seja, para tentar melhorar a vazão desse equipo, já que o
o volume dele, o volume não, o diâmetro é baixo. Pode ser usado também o extensor para cistoscopia, ou uma seringa para bebês muito pequenos, também tem médicos que preferem dessa forma, e também funciona. Algumas orientações importantes, que eu gostaria que vocês memorizassem. Primeiro, é importante usar o hemoconcentrador. A gente sabe que não é todo hospital que tem isso na rotina, porque acham que não é necessário, ou porque instalam só em alguns casos. Com o uso do custodiol, é interessante ter disponível um hemoconcentrador, sim, já que vocês sabem que tem todo o priming da máquina, que invariavelmente é uma solução cristalóide que está ali. Depois vocês vão incorporar esse circuito mais pelo menos 1,5 litro de líquido, que é o custodiol. Então, o ideal seria que, além do estímulo da diurese, que normalmente acontece na cirurgia, que fosse utilizado também o hemoconcentrador, porque ele acaba evitando uma série de inconvenientes em função da hemodiluição excessiva do paciente. Em cirurgias pediátricas, então, deve-se sempre aspirar o seio coronariano. Nos adultos, a solução ela pode sim retornar ao circuito de SEC, não há nenhum problema com o retorno dessa solução para o circuito e incorporação à volemia, a não ser o cuidado que vocês devem ter, obviamente, com a hemodiluição excessiva desse paciente. Durante a infusão, o coração não deve ser manipulado. É um período um pouco crítico na cirurgia, porque a gente sabe que o cirurgião tem dificuldade em ficar parado esperando a cardioplegia fazer o seu efeito. Então, para eles é, sim, difícil ficar ali 6 minutinhos sem tocar no coração. Eu sei porque eu já acompanhei várias e várias cirurgias para demonstrar o custodiol, para treinar o uso do custodiol, e esse é um período difícil para eles. O que a gente tenta explicar é o seguinte: nós estamos tentando induzir uma sistolia, né, a parar o coração. Cada vez que ele mexe no coração, ele está fornecendo ali um estímulo mecânico. Então, quando ele mexe na célula, ele vai fazer com que, pela organização sincicial do coração, esse impulso seja transmitido de uma célula para outra, então ele está dificultando a parada do coração, ele está fazendo exatamente o oposto daquilo que a gente espera que uma cardioplegia faça. Então, na medida do possível, evitar sempre manipular. A aspiração das câmaras cardíacas e da aorta, ela é feita normalmente conforme a rotina do serviço, isso não muda com o uso do custodiol. A gente pede apenas que tenham muito cuidado com todo e qualquer tipo de reperfusão das coronárias com sangue durante o clampeamento aórtico. Isso é uma questão que faz com que, primeiro, o coração perca, na verdade, o efeito da sistolia se perca e o efeito protetivo vá se perdendo também, que é o principal e que é o mais perigoso. Então, aspirar bem a aorta, manter o átrio direito bem drenado, né, e ter cuidado com qualquer tipo de sangramento que possa estar entrando nas coronárias e fazendo algum tipo de reperfusão com sangue e removendo o custodiol que deveria estar ali protegendo. Então, isso tem que ser cuidado pelo perfusionista e pelo cirurgião. Caso o tempo de clampeamento se estenda mais do que 180 minutos, o recomendado, então, é que o custodiol seja reinfundido por mais 2 minutinhos, 1 ou 2 minutos é o suficiente de custodiol, a uma temperatura mais de 6 a 10 graus é suficiente. Isso é feito para recuperar o tamponamento, que vai se perdendo ao longo do tempo, e dar uma resfriada no miocárdio. Então, se esse clampeamento precisar durar mais 1 hora, por exemplo, fazendo essa manobra, infundindo o custodiol mais os 2 minutinhos, ali em torno de 400 ml, é o suficiente para manter o coração parado por pelo menos mais 1 hora. O gelo na cavidade ele é opcional, não é obrigatório. E logo após a abertura do clamp de aorta, a gente recomenda que a pressão seja um pouco mais baixa. Uma pressão em torno de 40 a 50 milímetros de mercúrio é o suficiente, pelo menos nos 2 primeiros minutos. Quando o miocárdio ainda está um pouco bobalhão, é o que a gente fala, então ele precisa ser perfundido ainda um pouco mais suave. Então, em torno de 50 milímetros nos 2 primeiros minutos é o suficiente. Aqui nós elencamos algumas alterações que podem vir a ocorrer com a utilização do custodiol. Nós vamos explicar o porquê disso e como resolver cada uma delas. Então, alguns perfusionistas têm nos relatado queda do pH. Eu já ouvi algumas pessoas nos falando sobre isso.
Então, se de fato a queda do pH for em função da cardioplegia, ela pode acontecer porque isso é uma característica físico-química do custodiol. E eu vou explicar para vocês o que é isso. O custodiol, ele é uma solução que é feita para ser utilizada de forma hipotérmica. Ele é gelado. Ele é conservado em geladeira, ele é gelado e é utilizado assim. Quando a temperatura, por exemplo, está a 5 graus, o pH do custodiol é 7,4, que é a temperatura que normalmente nós fazemos a infusão. Quando a temperatura sobe para 35, por exemplo, o pH cai para 6,8. Existe uma tendência hoje que os cirurgiões operem cada vez mais próximos da normotermia, estejam abandonando a hipotermia. Muitos já vêm nessa linha. Então, quando aquele volume do custodiol é incorporado à volemia do paciente e a temperatura do paciente está lá nos seus 34 graus, isso se mistura ao sangue do paciente e, inevitavelmente, o custodiol vai subir de temperatura. E isso é que acontece. Então, o pH vai cair. Conforme a diurese vai sendo estimulada e conforme o hemoconcentrador vai sendo utilizado, isso se resolve. Alguns perfusionistas gostam de usar como garantia, já para se protegerem, para não passar nervoso, que eu falo, eles já usam um pouquinho de bicarbonato na máquina. Não tem problema nenhum. Se isso estiver incorporado na rotina do serviço, não tem problema, já evitando esse inconveniente. Mas se acontecer, eu gostaria que vocês soubessem que é por essa razão. E conforme ele vai sendo eliminado da corrente sanguínea, o problema ele vai sendo corrigido. A baixa do sódio, custodiol pode causar hiponatremia. Eu quero tranquilizá-los com relação a isso. Porque esse fator ele acontece pelo seguinte, se incorpora à volemia do paciente uma quantidade muito grande e de forma abrupta de uma solução com baixíssimo sódio, que é o 15 milimolar de sódio que eu mostrei para vocês. Portanto, essa hiponatremia, ela pode ser chamada de pseudo-hiponatremia ou uma hiponatremia diluicional. Porém, ela não deve ser um motivo para grandes preocupações ou angústia do anestesista e do perfusionista, porque ela tem um caráter isosmolar, ou seja, a osmolaridade não se altera. Conforme o excesso de líquido vai sendo eliminado pelo organismo, a concentração de sódio volta ao normal. Então, não significa que o paciente esteja hiponatrêmico. Não há risco de nenhum tipo de dano neurológico em função disso. Só significa que ele está hemodiluído. Então, utilizar o hemoconcentrador desde o início da SEC, no início da infusão, ou aspirar esse volume para fora, vai evitar a incorporação desse volume todo na SEC, ou a eliminação desse volume de forma mais facilitada. Então, esse inconveniente, se acontecer, ele pode ser prevenido e resolvido dessa forma. Quando ocorre o retorno precoce dos batimentos cardíacos ou uma sistolia incompleta, isso tem uma razão. Primeiro, o que eu já disse para vocês, que é o excesso de manipulação. Então, durante a infusão, o cirurgião não consegue parar de mexer no coração e isso prejudica, sim, a obtenção de uma sistolia completa de forma mais rápida. A perfusão das coronárias, então, com sangue, então, alguma fonte de sangue, de sangramento, que está perfundindo as coronárias. A presença de uma circulação colateral não coronariana. Isso é mais comum em pacientes pediátricos, muito mais comum em pediátricos. Eles têm algumas artérias que vêm, não se sabe de onde, e começam a drenar e a perfundir ali as coronárias. Então, isso precisa ser resolvido e depois passar mais custodiol para poder lavar e remover esse sangue, então, para que a sistolia seja recuperada. Ou um mau posicionamento do clamp. Normalmente é isso aqui que a gente observa. Então, revisar o clamp e reposicionar costuma resolver. Então, como eu disse para vocês, verificar os possíveis focos dessa reperfusão de sangue, verificar o clamp de aorta, melhorar a drenagem do átrio direito, e aí compete ao perfusionista essa parte, reinfundir o custodiol por mais 1 ou 2 minutos. Os nossos diferenciais é a única cardioplegia que é aprovada pela Anvisa, a ausência de interrupções para reinfusão,
Ausência de distúrbios decorrentes do excesso de potássio liberado na circulação, principalmente em cirurgias de longa duração. Um tampão que é mais efetivo. E a padronização e rastreabilidade, ele elimina erros de dosagem ou contaminação, visto que é pronto uso. Cuidados básicos para vocês que vão ser os usuários. Observem sempre a aparência da solução que entregarem para vocês na farmácia. Presença de cristais ou alteração de cor. Quem já viu o Custodiol sabe que ele é claro, ele é translúcido, ele tem um leve amarelado. Se apresentarem para vocês um Custodiol com esta coloração, significa que em algum momento ele passou por algum processo de congelamento ou um aquecimento além dos limites recomendados. Isso aqui se deve à degradação do triptofano da fórmula. Esse produto ele é impróprio para o consumo, ele não vai preservar o coração, assim como ele não vai preservar nenhum tipo de órgão onde ele for aplicado. Isso é uma coisa que a gente costuma orientar muito as equipes de farmácia e almoxarifado, pessoal de enfermagem e os usuários, porque a gente sabe que já existiram casos onde isso foi utilizado em pacientes e, logicamente, o resultado foi o pior possível. Então, é um cuidado muito simples que se deve ter, que é observar a aparência do produto, jamais congelar ou descongelar o Custodiol e sempre transportá-lo sob refrigeração. Sempre retirou da farmácia, se possível, coloquem num isopor com gelox ou com gelo e façam o transporte até a sala. Isso é a forma mais segura de se proceder. As questões que nos trazem com muita frequência é se podem misturar Custodiol com sangue. A resposta é não, não deve, não pode, porque senão ele não vai ter o efeito esperado em função do equilíbrio que eu apresentei para vocês. Então, esse equilíbrio entre as concentrações de sódio ele nunca vai acontecer se continuar passando o sangue junto com o Custodiol. Posso congelar ou descongelar o Custodiol? Eu acho que eu já disse para vocês que não, né? Não pode. Posso utilizar o Custodiol com circuito de minisec? Sim, podem usar, não tem problema. Pode ser utilizada retroplegia, sim. São poucos os cirurgiões que eu conheço que trabalham com essa técnica, mas ela ainda existe, alguns preferem, e não existe nenhum tipo de impedimento no uso do Custodiol de forma retrógrada, desde que se respeite, sim, o limite de pressão, né, em torno de 30 milímetros de mercúrio. A transição do volume pediátrico para o volume adulto, então, fica estabelecido dessa forma. A partir de 1 ano de idade, a gente já pode calcular 20 ml por quilo, tá? Levar em conta sempre o tamanho do coração, porque, como eu expliquei, pode ser um bebê, pode ser uma criança maior. A questão da pressão, nos perguntam se é necessário manter uma pressão mais alta durante todo o tempo de infusão. Não, ele não é necessário. A partir do momento que a infusão inicia, no primeiro minuto de perfusão na aorta, por exemplo, é necessário aquela pressão mais alta, mas simplesmente para evitar, né, que a válvula não arme e essa solução acabe fluindo para dentro do ventrículo esquerdo. A utilização de autolog, cell saver, CATs, isso é permitido, não tem problema nenhum utilizar esses dispositivos com o Custodiol. Pode ser usado, sim, mais do que 2 litros num paciente, caso seja necessário, em função do tipo de cirurgia ou de alguma intercorrência que tenha acontecido ao longo do procedimento. Isso não vai ser um fator que possa implicar em algum dano para o paciente, a não ser, é claro, os cuidados que tem que ter com a hemodiluição, né? Então, finalizando, para que vocês já possam passar para a próxima professora, as mensagens que nós gostaríamos que vocês levassem. Primeiro, é que o Custodiol é tempo dependente, não esqueçam disso. O tampão mais efetivo, com uma proteção por até 3 horas. E atenção com reperfusão de coronária com sangue durante todo o campeamento. Se esses 3 preceitos aqui forem observados, nós garantimos que vocês vão ter, sim, como utilizar o produto de forma muito segura para os pacientes e com a eficácia que ele promete, né, que é uma proteção diferenciada para aqueles casos de maior complexidade mesmo. Tá bem? Aqui fica o meu contato. Eu sou a especialista que atende toda a região sul, então, caso vocês tenham alguma necessidade técnica, vocês todos podem me contatar, seja por e-mail ou por telefone. Ok? Muito obrigada.